Dar-vos o Senhor, vivermos pelo seu corpo. Ele se moverá, se derramará em nós, como o Espírito intensificador, a fim de mesclar-nos da consumação
Hoje Ele está orando por nós aqui. As batalhas da vida querem dar-nos um fim. Nossa vida foi ordenada para ser assim. Mas Jesus intercede sempre sim por nós. Tudo suprir e nunca vai deixar-nos a sós. Um cristão isolado pode não resistir à peneira cruel do inimigo aqui. Ele pode alguém sozinho peneirar. Dois ou mais bem unidos não consegue jamais. As batalhas da vida querem dar-nos um fim. Nossa vida foi ordenada para ser assim. Mas Jesus intercede sempre sim por nós. Tudo suprir e nunca vai deixar-nos a sós. Que maravilhoso plano Deus preparou, transformar-nos, reinarmos com seu Filho em fulgor. Não importa o que o mal irá deitar, a igreja é muito grande para peneirar. As batalhas da vida querem dar-nos um fim. Nossa vida foi ordenada para ser assim. Mas Jesus intercede sempre sim por nós. Tudo suprir e nunca vai deixar-nos a sós. As batalhas da vida querem dar-nos um fim. Nossa vida foi ordenada para ser assim. Mas Jesus intercede sempre sim por nós. Tudo suprir e nunca vai deixar-nos a sós. Now in message 3, Agora, na mensagem 3, começaremos a considerar o resultado do segundo passo da reconciliação. Há o resultado no primeiro passo da reconciliação, onde somos reconciliados com Deus dos nossos pecados, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. O resultado disso é, primeiramente, que nós temos paz para com Deus. Isso é uma sensação maravilhosa interior. Antes, alguém que era pecador, alguém que era um pecador, um incrédulo, vivendo de acordo com o princípio da rebelião e iniquidade, agora ele ou ela foi redimido, justificado, perdoado, regenerado, e agora tem paz para com Deus. Uma vida cristã normal diária é uma vida que interiormente é calma e em paz e pacífica. E baseado nessa paz e nessa calma, como resultado do primeiro passo da reconciliação, podemos avançar conforme estamos tentando fazer, buscando fazer nessa conferência, experienciar o segundo passo da reconciliação.
E então descobrir e perceber results. que maravilhoso We not only have peace os resultados são. with God and Não toward apenas temos paz com Deus e para com Deus, and by being in him we are in estamos em God. Cristo. E estando nele, estamos em Deus. E começaremos a considerar, Enjoying the Lord in full. And desfrutar o Senhor becoming the plenamente righteousness of God in Christ. e tornar-se a justiça de Deus em Cristo. And so after the first 2 points on the outline, as a foundation, Então, depois dos primeiros 2 pontos do esboço como fundamento, the entire message on these 2 nós vamos enjoying the Lord passar toda a mensagem nesses 2 assuntos. Desfrutar o Senhor de maneira plena becoming the e righteousness tornar-se of God in Christ. a justiça de Deus em Cristo. An issue of the first step of reconciliation is Resultado do primeiro passo da reconciliação our objective righteousness. é que Cristo torna-se nossa justiça objetiva. Garment of righteousness. Ele está nos cobrindo, Ele é nossa veste da justiça By God, e, according portanto, to the standard of somos aprovados por Deus de acordo com o padrão da sua justiça. Portanto, temos paz com Ele. But there's another major step, Mas and há that is outro passo grande, Christ as our principal, que righteousness é is not only Cristo como nossa justiça. covering us before Não é God, apenas He is becoming as vestes the nos life cobrindo diante de Deus, of Ele our está human being, tornando-se nossa vida e constituinte and to do bring nosso us ser, into a process of becoming para nos introduzir what we could never be no in processo de ourselves. tornar-nos em We Cristo, will see that it's algo the que nunca righteousness poderíamos ser em nós mesmos. Nós veremos que essa é a justiça de Deus. Algarismo Romano 1. according to the divine revelation in De the acordo com a revelação divina nas God Escrituras, desires to be Deus one deseja with his chosen ser and um redeemed people, com seu povo escolhido e redimido them one. e fazê-los um com Ele. I just pause here. God Eu pauso desires. aqui. Deus Now, brothers and deseja. sisters, are we not blessed to know Meus irmãos e that irmãs, God não somos abençoados por saber o que Deus deseja? self-existing, ever-existing, majestic, O Deus omnipotent, sempiterno, majestoso, onipotente, onipresente, onisciente, poderoso, justo, santo, desires Deus to be one with us, deseja these little human beings, ser um conosco, esses pequenos because we seres are humanos, chosen and redeemed porque somos seu povo escolhido e redimido. Nós o louvamos and por then He isso. wants to make us one with Him. E então Ele quer nos fazer um And I com continue Ele. reading point 1. Então We eu do continuo not lendo o have ponto the 1. full understanding Não temos of um how entendimento intensely pleno God longs de quão to be intenso one with us, é o desejo de to Deus make us de ser um conosco with Him. e de tornar-nos um com We are Ele. beginning to understand a little bit what God desires. Estamos começando a entender um pouquinho o But que here Deus we deseja, read, God longs. mas There's a aqui yearning. nós lemos, há um desejo, há um anelo This de yearning, Deus, não this apenas longing
esse anelo, esse desejo ardente And de this ser um longing conosco. is intense. E esse anelo é intenso. Não apenas um sentimento pequeno ou um pequeno pensamento. Eu gostaria de ser um com esse povo. Há um anelo profundo e intenso em Deus. Ser um com você e comigo. E nos tornar um com Ele. Quanto mais experienciamos ser reconciliados com Deus, no segundo passo da reconciliação, mais começaremos a sentir o desejo em Deus, o anelo, o desejo ardente em Deus. Tornar-nos um com Ele, e Ele começa a fazer isso através da encarnação. A palavra tornou-se carne. Deus se tornou um homem, mesclado com um homem. O primeiro passo de fazer-se um conosco. Então Cristo morreu na cruz e lidou com todas as coisas negativas e removeu toda a barreira entre nós e Deus, para que nele, como o Cristo ressurreto, somos um com Deus. Esse é Deus cumprindo o desejo de fazer-nos um com Ele. E agora o Deus triuno está em nós, em Cristo como Espírito, nos salvando em vida, crescendo em nós em vida, para tornar-nos um com Ele. Ponto 2. Em sua salvação, Deus traz seu povo não somente a si mesmo, não somente a si, mas também para dentro de si. Então, no primeiro passo, nós somos como aquele filho pródigo que estava faminto, que não tinha nada, retornou à casa do seu pai, pronto para ser um servo, um escravo. Não sou digno de ser um filho. E o pai viu ele voltando e correu até ele, o abraçou, colocou um roupão nele, uma veste. Essa é a salvação de Deus, nos levando ao próprio Deus. Esse é o início, todos nós. Nessa conferência, agora mesmo, quem creu no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por nós, foi ressuscitado. Nós fomos salvos, fomos trazidos de volta para Deus. Mas também a salvação de Deus nos levará para dentro do próprio Deus. Portanto, a intenção de Deus em sua salvação é trazer o seu povo escolhido e redimido a si e até mesmo para dentro de si. Porque a vasta maioria dos crentes salvos, não apenas o primeiro passo da reconciliação, eles não apenas são trazidos de volta para Deus, e até mesmo a visão religiosa, uma visão errônea, que passarão a eternidade no céu. A visão é que, na verdade, eles estarão com Deus e serão trazidos para Deus, mas em alguns momentos eu vou ler uns versículos que nos mostrarão
que Deus quer nos trazer de volta para si e quer nos trazer para dentro do próprio Deus. E é isso que o Senhor diz. João 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor estava indo para a morte na cruz e estava voltando a nós em ressurreição, recebendo-nos em si mesmo, para que possamos estar onde Ele está. Agora olhe para o versículo 10, nos dizendo aonde o Senhor está. Não crês que eu estou no Pai? Estou no Pai. Agora, o Senhor está dizendo, eu quero que você esteja onde eu estou, no Pai. Não no céu, num lugar, mas em uma pessoa, no Pai, Deus. Precisamos mudar em nosso pensamento de um lugar, o assim chamado céu, essa esfera do céu, para essa pessoa maravilhosa, nosso Deus Pai. E a primeira parte do versículo 11, crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Então o Senhor sempre esteve no Pai, e o Pai esteve sempre nele. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos reconciliar a Deus. Reconciliar com Deus, Ele morreu por nós para nos reconciliar com Ele e introduzir-nos em Deus. Então temos o versículo 20. Naquele dia é o dia da ressurreição, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele não disse que vós esperareis, ou achareis, ou crerão. Ele diz, vós conhecereis. Conhecer o quê? Bem, 3 coisas aqui. 3 aspectos de uma única coisa. Conhecereis que eu estou em meu Pai. E conheceremos que em Cristo o Senhor, e que esse Cristo o Senhor está em nós. Mas olhem para o segundo aspecto, assunto. Vós em mim. E esse mim é o Cristo ressurreto e ascendido. Ele está no Pai. E nós estamos nele. Isso não está tão muito claro? Nós estamos naquele que está no Pai. Portanto, estamos no Pai. Estando no Filho que está no Pai. Esse é o resultado da reconciliação plena. Nós não apenas fomos trazidos para Deus, mas em Deus, para dentro de Deus.
E agora chegamos aos dois assuntos sobre desfrutar o Senhor e tornar-se a justiça de Deus em Cristo. Ponto 3. A habitação de Deus, o Santo dos Santos, é o lugar em que Ele é o desfrute do seu povo. Também é o lugar em que o povo escolhido e redimido de Deus participa no desfrute pleno do próprio Deus. Então vamos olhar para isso cuidadosamente. A habitação de Deus é o Santo dos Santos. Lembrem-se que nós apontamos na mensagem 2, no novo céu e na nova terra, toda a Nova Jerusalém, uma pessoa coletiva, será o Santo dos Santos. E esse é o lugar para Deus ser o desfrute do seu povo. Nosso Deus deseja ardentemente ser nosso desfrute. Ele sabe que Ele é o próprio gozo, próprio desfrute, totalmente desfrutável para aqueles que são um com Ele e que estão nele. Mas precisamos estar nesse lugar e, por fim, precisamos ser esse lugar. Pela reconciliação no segundo passo. Então, estamos em uma situação que desfrutamos o próprio Deus. E esse é o lugar do povo escolhido e redimido de Deus, onde participam no desfrute pleno do próprio Deus. Agora mesmo, conforme consideramos isso juntos, o que estamos pensando? O que estamos sentindo? Eu vou fazer um comentário em duas direções. Deus tem um inimigo, Satanás, o diabo, que também é nosso inimigo. E ele está nos acusando, sabemos disso em Apocalipse 12, todo o tempo, noite, dia e noite. E nós o vencemos por causa do sangue de Jesus. E então, o inimigo blasfema Deus, fala mentiras com respeito a Deus, fala coisas do tipo, como assim? Deus é desfrutável? Ele está bravo com você. Ele está irado, você não quer se aproximar dele. E então em nós mesmos, em nosso ego, em nossos conceitos e sentimentos, especialmente quando cometemos um erro, fracassamos, caímos de certa maneira, então simplesmente esperamos que possamos ser perdoados, estar em paz. E é difícil para nós sermos governados por essa verdade. Deus quer que o desfrutemos. Então precisamos que a luz resplandeça sobre isso. E talvez em 1950, não tenho certeza,
O irmão Lee deu mensagens sobre isso em um livro, Como Desfrutar Deus e Como Praticar o Desfrute de Deus. E ele apenas nos mostra a visão de Deus de si mesmo com respeito ao seu povo redimido. Ele quer que nós o desfrutemos. Apenas considere, em Lucas 15, quando o filho voltou para casa e o pai o cobriu com o roupão da justiça, com a veste da justiça, o que eles fizeram? Eles desfrutaram, tiveram uma festa, eles estavam cantando e até mesmo teve alegria nos céus. Quando o pecador se arrepende, os céus se alegram, como é mencionado em Lucas 15 também. Então está muito no coração do Senhor que nós desfrutemos o próprio Deus. Algumas coisas aqui, então um versículo para fortalecer esse pensamento. Em Gênesis 2, quando Deus criou o primeiro ser humano, aonde Ele o colocou? Não em um deserto, não havia desertos. Não em um iceberg na Antártica, mas no paraíso, em um jardim, no jardim do paraíso. Um lugar tão agradável para viver em relação direta com Deus, em relacionamento direto com Deus. E Deus indicou para Adão: olhe todas as árvores, incluindo a árvore da vida. Adão, a árvore da vida. Você pode comer de todas essas árvores, incluindo a árvore da vida. Mas não aquela árvore, a árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso indica que o Senhor queria entregar-se a si mesmo para nós como vida para que nós o desfrutemos. Esse é o seu coração, seu desejo, sua intenção. E um versículo, me lembrei de um versículo que é muito apropriado para o que estamos compartilhando agora. João capítulo 15, versículo 11. Aqui diz, no versículos anteriores, 9 e 10, seguindo até o 11. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Agora o versículo: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Essa não é uma palavra maravilhosa? E ele falou isso aos discípulos no aposento superior, mas eles representam todos nós. Ele quer que a alegria dele esteja em nós. E ele quer que nossa alegria seja completa. E espero que seja tudo bem para mim dizer isso. Eu li esse versículo e percebi, eu ainda estou aprendendo e tenho tanto a aprender. Com todo o corpo.
não apenas sozinho. Senhor, como é nossa alegria ser completa? Nós vamos prosseguir, irmãos e irmãs, de um grau de alegria para outro. Pedro menciona isso em 1 Pedro. Alegria inefável e cheia de glória, indizível. Esse é o primeiro resultado do segundo passo da reconciliação. É desfrutar o Senhor, o Deus triuno, plenamente. Os subpontos tornarão esse assunto mais claro. Diz: as bênçãos de Deus podem ser encontradas no santo lugar, mas o próprio Deus está no Santo dos Santos. A fim de ter o próprio Deus, precisamos entrar no Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos é entrar diretamente em Deus. Então, muitos de nós podem dar testemunho sincero e desfrutável, agradável, com relação à nossa vida com o Senhor, nossa vida da igreja, que começamos a experienciar quando entramos na vida da igreja. Nós encontramos as bênçãos de Deus no santo lugar. E algo que eu nunca pensei antes, eu não conhecia, não sabia que havia essas bênçãos. E agora eu estou numa esfera das bênçãos de Deus. Estamos nos alimentando dos pães, na mesa dos pães da presença. Estamos sendo iluminados pela luz. E pudemos ter os pensamentos que éramos aprendizes jovens espiritualmente, eu digo, que isso era o melhor. Mas há algo mais elevado que isso, que é o próprio Deus. É por isso que precisamos passar do segundo véu, de ir de algo bom para algo além, mais que excelente, que não podemos descrever. Nós vamos além das bênçãos de Deus para o próprio Deus. Estando em Deus. B. No santo lugar, temos desfrute espiritual, mas esse não é o desfrute direto do próprio Senhor. Agora, por um momento, gostaria de falar, particularmente, para os santos com mais experiência, que têm buscado o Senhor por 20 ou 30 anos, têm estado na restauração, por 10, 20 ou 30 ou mais anos. Isso não é verdade? Você não tem um anelo por isso? Certamente temos desfrute espiritual. Reunião após reunião, um desfrute espiritual. Mas agora precisamos ver que há algo mais elevado do que isso. Porque o desfrute espiritual no santo lugar não é o desfrute direto
do próprio Senhor. We may say it this way. We enjoyed Podemos dizer assim: what God desfrutamos o que Deus deu a nós, is delightful. mas Ele deu a nós, o que Ele deu a nós é doce, agradável, mas precisamos perceber que aquele que nos deu essas bênçãos, Ele mesmo é de longe o desfrute mais elevado. Ele quer que avancemos do santo lugar com o desfrute espiritual para o Santo dos Santos, para ter o desfrute direto do próprio Senhor. Essas palavras, o desfrute direto do próprio Senhor. Podemos desfrutar o nutrir do Senhor e o seu iluminar, mas não temos o próprio Deus, nem seu falar direto. Muitos de nós, fielmente ao Senhor e como benefício para todos os santos, nós podemos testificar como desfrutamos o nutrir do Senhor. Nós temos estado na mesa dos pães da presença, dia após dia, reunião após reunião, fomos nutridos. E então experienciamos o candelabro para o iluminar. Mas o Senhor em nós nos dá uma sensação, sim, estamos desfrutando o nutrir e o iluminar, mas não temos o próprio Deus diretamente ou seu falar direto. Isso não é para ser um julgamento. Qual é seu problema? Você não tem um desfrute direto de Deus, você é um fracasso. Não. Esse é o inimigo e o ego. Precisamos perceber que há um grande passo à nossa frente. Do outro lado do véu, há Deus, o próprio Deus. E é aí que Deus fala, diretamente. Isso é para todos nós. Esse é nosso destino, ser reconciliado com o próprio Deus, para ter o próprio Deus como nosso desfrute e interiormente ter o seu falar direto. Se conclui essa sessão. Aqueles que foram trazidos de volta a Deus, no Santo dos Santos, desfrutarão Cristo ao máximo. A maioria de nós deve começar simplesmente dizendo amém a isso. Essas palavras foram originalmente faladas por um irmão desfrutando o próprio Deus. O ministro da era vivendo no próprio Deus. Um pecador redimido, como nós, foi trazido de volta para Deus no Santo dos Santos, para desfrutar Cristo ao máximo. E essa palavra máximo é algo que é frequentemente usado. Eu gostaria apenas de considerar, máximo significa
até a extensão máxima. É absoluto, um desfrute absoluto e total. E, na verdade, isso nunca cessará. Sabemos de Apocalipse 7 que na eternidade o Senhor nos apacentará, nos conduzirá às fontes de águas viva. Ele estará nos guiando eternamente, para sempre, para dentro de Deus e desfrutar de Deus de maneira inesgotável. Nunca dirá, agora acabou, nós precisamos repetir as coisas agora. Não, nunca acabará, Deus é infinito. Que futuro nós temos? E pode começar se estivermos dispostos e abertos para esse segundo véu, nossa carne, nosso ego, nossa constituição natural ser quebrantada. Então podemos passar por esse véu para dentro do espírito mesclado e viver ali. Então ter a sensação, estamos em Deus. Estando em Cristo, estamos onde Ele está, estamos em Deus. E o próprio Deus é nosso desfrute. Agora, ponto 4. O ministério de reconciliação nos traz de volta a Deus a tal ponto que nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. E a referência bíblica é 2 Coríntios 3:21. Now in verse 20, 5:21. the second step of reconciliation. No versículo 20, nós lemos sobre o segundo passo da reconciliação. We are ambassadors, as God entreats you through us. Como se Deus rogasse, somos, portanto, embaixadores de Cristo, como se Deus rogasse por meio de nós. Suplicamos em nome de Cristo. Reconciliai-vos com Deus. Who did not know sin. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Alguns mestres da Bíblia e teólogos pensam que este versículo está falando sobre a justiça objetiva, o próprio Cristo como justiça, dado a nós, para que fôssemos justificados por Deus. Nós mostramos que, claro, essa é uma verdade básica. Gálatas 2,16. Somos justificados através da fé em Cristo, que é nossa justiça diante de Deus. Essa é a justiça objetiva. Mas, por favor, notem que aqui Paulo diz: nos tornássemos justiça de Deus nele, em Cristo. Em Cristo. Não em nós mesmos, isso é impossível. Mas Cristo é a justiça de Deus. Nós somos em Cristo. Estamos em Cristo.
E quanto mais somos reconciliados com Deus e trazidos de voltas para Deus, desfrutando Deus diretamente, estamos nos tornando em Cristo a justiça de Deus. Por nós, Ele foi feito pecado em nosso lugar, por nós. Por nós. Isso não significa que Ele já pecou. Não, Ele era sem pecado. Mas Ele morreu em nosso lugar. Lembram-se que Ele disse em João 3,14, Jesus disse, assim como Moisés erigiu a serpente no deserto, o Filho do Homem também precisa ser levantado. Quando Ele morreu na cruz, nas segunda 3 horas, do lado de Deus, Ele carregou nossos pecados e Ele foi feito pecado, nos representando como pecado. Ele estava lá, recebendo o julgamento de Deus. Não apenas com pecados, mas com o próprio pecado, nunca em sua natureza. Ele se tornou pecado. Mas em nosso lugar, morreu em nosso lugar. Ele se tornou pecado para que Deus pudesse julgar o pecado na carne. Romanos 8,3. Deus enviou seu Filho, a semelhança da carne de pecado, para que Ele pudesse condenar o pecado na morte, na carne. Esse é Cristo, morrendo por nós. Não apenas morrendo pelos nossos pecados, mas morrendo por nós, que somos pecados. Nossa constituição e natureza, como seres humanos caídos, é pecado. Cristo morreu não apenas como a oferta de transgressão pelos nossos pecados. Ele morreu como a oferta pelo pecado, para o pecado que habita interiormente, o pecado que habita em nós. E Ele morreu dessa maneira para nos reconciliar com Deus. Agora, como resultado de ser reconciliado, nós nos tornamos justiça de Deus. Os subpontos nos ajudarão. Ponto A. Não somente somos justificados por Deus, de fato nos tornamos a justiça de Deus. Eu creio nisso. Você não crê nisso? Você não crê em 2 Coríntios 5:21? E creia nisso pessoalmente para você mesmo. Eu digo isso para você, por sua causa. Você está se tornando a justiça de Deus em Cristo. Eu estou feliz em declarar essas boas novas. E eu também estou me tornando a justiça de Deus em Cristo. B. Quando Cristo morreu na cruz como nosso substituto, Deus o considerou o próprio pecado e não somente aquele que carrega o pecado. Agora, em ressurreição, Cristo vem a nós como vida. E essa vida vive dentro de nós para nos constituir a justiça de Deus. Ponto B aqui, a verdade está brilhando de maneira tão resplandecente
Cristo morreu na cruz como nosso substituto. Nós que tínhamos pecados, que éramos pecado. Então Deus o considerou Cristo como nosso substituto, não apenas aquele que estava carregando o pecado, mas Deus o considerou como nosso substituto, considerou ele como o próprio pecado. Quando Deus estava olhando, olhou o próprio pecado. E então julgou, condenou isso. Então o Senhor disse no final: Pai, recebei meu espírito. Está consumado. Então ele ressuscitou, como a prova que Deus aceitou a sua morte como nosso substituto. Então agora o Cristo ressurreto, como o Espírito que dá vida, entrou em nós. Para fazer nosso espírito ser vida. Isso é Romanos 8:10. O corpo está morto por causa do pecado, o espírito está vivo, é vida por causa da justiça. A palavra grega para essa vida é zoé. Nosso espírito regenerado é vida. Porque Cristo, que é vida, é um espírito conosco. E agora ele está vivendo em nós. Como Paulo disse, Gálatas 2:20 novamente. Cristo vive em mim. Aquele que é justiça, que é vida, está vivendo em nós para nos constituir, para mudar nosso ser, para nos santificar, nos renovar, nos transformar, nos conformar, nos constituir a justiça de Deus. Mas estamos nos tornando a justiça de Deus em Cristo. Porque Cristo é justiça. Nós estamos nele como justiça e ele está em nós como justiça. Se, em substituição, Cristo foi feito pecado por nós, agora em sua constituição, nós nos tornamos a justiça de Deus nele. Então nós nos tornamos todo o corpo. Por fim, todo crente de quase 2000 anos se tornarão a justiça de Deus em Cristo. Agora você pode interiormente crer nisso para você mesmo, agora mesmo? Não importa o que aconteceu hoje. Não importa o que está acontecendo em sua situação. Você foi redimido. Você foi regenerado. Você foi reconciliado com Deus dos seus pecados. Agora você está no processo de ser reconciliado com Deus para si mesmo. E estando em Cristo como resultado desse segundo passo da reconciliação. Você, querido irmão, e você, querida irmã, está se tornando a justiça de Deus em Cristo. Ponto 1, debaixo da letra C, a palavra nele significa em união com Cristo. Não só posicionalmente,
mas também organicamente em ressurreição. Nossa posição diante de Deus é que nós estamos em Cristo. Esse é o fundamento, essa é a verdade. E também estamos em Cristo organicamente, de maneira viva, em ressurreição, em Cristo como ressurreição. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Nós estamos nos tornando a justiça de Deus em Cristo. Cristo é ressurreição. E estamos em união com Ele. Quando vivemos e andamos de acordo com o Espírito mesclado, Romanos 8,4, e conforme estamos em união com Ele, estamos nos tornando nele a justiça de Deus. Ponto 2. Quando Cristo morreu na cruz, Deus o condenou na carne como pecado por nós, a fim de que fôssemos um com Ele em sua ressurreição, para sermos a justiça de Deus. Portanto, na união orgânica com Cristo, nos tornamos a justiça de Deus. É por isso que a noiva que está preparada para casar com o seu marido, o seu Redentor, o seu Senhor, o Filho do homem que é o Filho de Deus. Primeiro, ela tinha a veste da justiça. Cristo como a justiça objetiva cobrindo ela, para que ela pudesse, a fim de que ela pudesse ser aprovada por Deus segundo o padrão da sua justiça. Mas agora sua veste nupcial é composto por justiças. O que são essas justiças? São a expressão prática do nosso viver, como o Cristo que habita interiormente, como a nossa justiça subjetiva. Cristo está nos tornando a justiça de Deus nele. Então, conforme vivemos nele, no Espírito mesclado, nós expressamos essa justiça, fazendo muitas coisas como pregar o Evangelho, servir o Senhor, funcionando nas reuniões, apacentando os santos. Estamos tecendo nossa veste nupcial. Nós estamos nos tornando a justiça de Deus, baseado em nossa reconciliação com Deus no segundo passo. Ponto 3. Na união orgânica com Cristo, aqueles que foram trazidos de volta a Deus completamente, não somente se tornam justos, eles são a justiça de Deus. Eles não somente se tornam pessoas justas, eles se tornam a própria justiça. Então vamos ver isso de maneira mais cuidadosa. Primeiro estamos na união orgânica com Cristo. Então, somos trazidos de volta completamente para Deus. Então isso é um processo. Somos trazidos a Deus novamente até certo ponto, de volta para Deus até certo ponto. E temos que concordar com o Senhor, não completamente. Então nós prosseguimos até que sejamos trazidos de volta a Deus completamente. Então somos apenas não justos. Somos a justiça de Deus.
não apenas nos tornamos pessoas justas, mas nos tornamos a própria justiça. Por fim, quando as pessoas nos encontram, as pessoas no mundo, ou onde você trabalha, onde você estuda, seus vizinhos, aonde quer que seja, eles encontrarão, conhecerão não apenas pessoas justas. Eles não podem não perceber, mas eles encontrarão a própria justiça. 4. Porque a justiça é um atributo de Deus. Tornar-se a justiça de Deus em Cristo é se tornar esse atributo divino. Nesse sentido, nos tornamos o que Deus é. Aqui estamos no pico elevado da revelação divina. Deus é nosso Pai. Somos seus filhos. Temos a vida e a natureza de Deus. Somos iguais a Deus em vida e natureza. Estamos nos tornando iguais a Deus em justiça. Mas claro, certamente nunca teremos a deidade. Nunca seremos um objeto de adoração. Deus está em todo lugar. Está comigo nessa conferência. Ele está com você onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, no Brasil. Você pode apenas estar ali e eu apenas posso estar aqui. Mas estamos nos tornando o que Deus é, neste atributo de justiça. Esse é um versículo maravilhoso, 2 Coríntios 5:21. Queridos irmãos e irmãs, vocês estão se tornando o que Deus é, em sua justiça. Ponto D. Tornar-se a justiça de Deus em Cristo é uma questão de estar correto para com Deus, em nosso ser. Isso é ter um ser interior transparente e claro como um cristal. Um ser interior com a mente e vontade de Deus. Então, uma coisa é estar correto no que fazemos, o que não fazemos. Então, digamos que você compre algo em uma loja, então a pessoa no caixa te devolve mais dinheiro do que você deveria receber. E você percebe isso. Então você diz, eu preciso devolver esse dinheiro para você. Houve um erro. Isso é ser justo em nosso comportamento. Precisamos disso. Mas algumas vezes, ou até mesmo muitas vezes, podemos estar corretos em o que fazemos e falamos, mas em nosso ser interior. O nosso ser interior pode não estar correto para com Deus. Estamos nos tornando corretos para com Deus em nosso ser, no que pensamos, no que sentimos, em tantos assuntos. Nosso ser interior está se tornando transparente e claro como cristal. Lembram-se da Nova Jerusalém como a pessoa coletiva, a esposa do Deus Redentor. Toda a cidade é ouro puro, a natureza de Deus. Mas o ouro é transparente. Seremos transparentes, porque Deus é transparente em seu ser. Então, nosso ser interior está na mente e vontade de Deus. Irmãos e irmãs, que futuro nós temos? Ser reconciliados com Deus completamente. Agora estamos no ponto que estamos nos tornando claro como cristal, transparentes, corretos com Deus em nosso ser,
Nosso ser interior está na mente de Deus e a vontade de Deus e no sentimento de Deus. Senhor, trabalha isso em todos nós. Agora o último ponto, para terminar essa mensagem. Tornar-se a justiça de Deus em Cristo é o desfrute mais elevado do Deus triuno em Cristo. Ter esse desfrute é estar no pico da salvação de Deus, no pico da nossa santa Sião, o lugar de habitação de Deus. Esse é o resultado do segundo passo da reconciliação. Ser trazido de volta primeiro para Deus, esse é o primeiro passo. E trazer de volta para dentro de Deus é o segundo passo. Para desfrutá-lo, não apenas suas bênçãos, mas desfrutá-lo. Então, tornar-se Ele como justiça em Cristo. Eu não tenho dúvida. Isso ocorrerá. Isso será real para todos nós, mais cedo ou mais tarde. Mas vamos orar que seja mais cedo, o mais rápido possível. Senhor, oramos para uma reconciliação completa para com Deus, para que possamos desfrutar Deus plenamente e nos tornar a justiça de Deus em Cristo. O Senhor é meu pastor, nada, pois, me faltará. Faz-me repousar nos pastos, junto às águas descansar. Sim, restaura minha alma e conduz os passos meus nos caminhos da justiça.